Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ao versículo 5. Atos, capítulo 9, versículo 5. Você trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia aí? Deixa eu ver. Você trouxe Bíblia de papel? Ó, que cena bonita. Não, fica aí. Eu quero que a mídia vai tirar uma foto agora. Pode levantar. Olha lá, ó. Olha aí que coisa linda. Isso, igreja, com Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 5. Você que trouxe um celular também não tem nenhum problema não, viu? Atos capítulo 9, versículo 5. Vamos ler juntos, está aqui na tela, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Põe o versículo 5 de novo, por favor. Versículo 5. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem é Jesus para você? Estou fazendo essa pergunta para que você possa responder. Quem é Jesus para você? Olha para o seu irmão e pergunta para ele. Põe na tela aqui para mim, por favor, Arte. Olha para o teu irmão e fala para ele: quem é Jesus para você? Olha para outra pessoa. Pergunta para ele: quem é Jesus para você? Irmãos, esta é a pergunta mais importante que você pode ouvir. E a resposta dela será também, de igual modo, a mais importante da sua vida. Religiosos da época de Jesus diziam: ele é um falso profeta. Aproveitadores andavam perto dele para ter algum benefício, não diferente dos dias de hoje. Famintos diziam: ele é o que nos dá o pão e o peixe. Místicos diziam: ele é um dos profetas que voltou. Políticos diziam: ele é uma ameaça. E eu te pergunto: quem é Jesus para você? Irmãos, não tem como fugir de Jesus. Ninguém consegue deter o que ele tem a fazer. Ninguém consegue parar a mensagem de Cristo. Ninguém consegue fugir da presença de Jesus. O salmista, dizendo no Salmo 139, versículo 7, ele vai dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus está em todos os lugares. Tudo foi feito por ele e para ele. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu te pergunto: quem é Jesus para você? Jesus andou nessa terra, ele pisou nessa terra, ele nasceu de modo virginal, ele sentiu fome, sede, angústia perto da traição, e ele diz: a minha alma está angustiada e angustiada até a morte. Jesus foi 100% homem, ele teve sono e não tinha onde reclinar a cabeça, e ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus se sentava com os pecadores, como a Bíblia já havia anunciado e profetizado. Ele foi achado entre os pecadores. Lucas capítulo 7, versículo 34. O Filho do Homem veio para comer e beber. E vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, um amigo de publicanos e pecadores.
E eu pergunto para vocês, igreja Lugares Altos, quem é Jesus? Jesus é a revelação da humanidade perfeita. Perdão, Jesus é a revelação da humildade perfeita. Fala assim comigo, Jesus é a revelação da humildade perfeita. Eu vou te ajudar a você responder quem é Jesus para você. E o primeiro ponto é você reconhecer que Jesus era a revelação da humildade perfeita. Não havia homem mais humilde que Jesus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja dizia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus é o exemplo máximo de humildade. Se Jesus é a manifestação plena do caráter de Deus, o diabo é a antítese do caráter de Deus. Toda pessoa que assume a posição de humildade está revelando as características de Jesus. E toda pessoa que se ergue com postura altiva e orgulhosa está manifestando as características do diabo. Jesus é a manifestação da obra plena de Deus. E o diabo que se manifestará na pessoa do anticristo é a anti-obra de Deus. Fiquemos com a obra perfeita de Deus na terra, que é Jesus. Quem é Jesus para você? Eu vou te ajudar. Ele foi o mestre mais sábio e a mente mais incomparável da história da humanidade. Nenhum filósofo pôde compreender e jamais compreenderá a mente de Jesus Cristo. Os filósofos mais brilhantes tentaram negar as palavras de Cristo e foram sepultados com a sua arrogância, e a mensagem de Cristo permanecerá até a consumação dos séculos. João capítulo 7, versículo 46 diz assim: ninguém jamais falou como este homem. Jesus dava um nó na mente dos sábios intelectuais, mesmo não estudando aos pés dos sábios intelectuais de sua época. Jesus falava dotado de um conhecimento tão grande, tão poderoso, que na primeira vez que ele foi visto publicamente foi em Jerusalém, na escadaria do templo, onde os líderes, sacerdotes, eruditos, conhecedores da lei, ofertavam o seu conhecimento para a população que não sabia ler nem escrever. E ficavam ali nas festas durante dias, dizendo o que falavam os profetas, o que dizia a lei e como interpretar a lei. E Jesus, ainda um menino, é esquecido por José e Maria no templo. E José e Maria caminham 3 dias, perdendo Jesus. E quando voltam procurando Jesus, Jesus está lá na escadaria do templo. E José e Maria perguntam: onde você estava? E Jesus diz: vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? E os eruditos religiosos, homens que dominavam a letra, olharam para José e Maria e disseram: que menino é este que fala de coisas tão poderosas? Quem é Jesus para você? Ele foi o homem com a mente mais brilhante que existiu? Jesus foi o amor revelado de Deus para a humanidade. Jesus demonstrou amor a uma mulher adúltera, conversando com ela em Samaria. Adúltera, alguns dizem até prostituta, porque ao Jesus conversar com ela, Jesus diz para ela: onde está o teu marido? Ela diz: não tenho marido. Ele diz: de fato tu não tem marido, porque já tiveste 5, o que tu tem agora não é teu. E Jesus, mesmo sabendo quem aquela mulher era, mesmo sabendo de seu passado, demonstra amor que ninguém jamais demonstrou. Jesus demonstra amor por você que o teu pai não demonstrou. Jesus demonstra amor por você que o teu filho não demonstrou. Jesus demonstra amor para você que a tua mãe não demonstrou. Diz a Bíblia Sagrada: ainda que o teu pai e a tua mãe te esqueça, todavia eu, o Senhor, não te esquecerei, pois tenho o teu nome gravado na palma de minhas mãos.
Abra-se hoje para conhecer definitivamente quem Jesus é. E eu te digo, Jesus é a manifestação plena do amor do Pai. Jesus deu lugar à mesa àqueles que não tinham lugar no templo. Jesus colocou Mateus, um publicano, cobrador de impostos. Jesus colocou Zaqueu na mesa. Jesus colocou os excluídos na mesa. Eu pergunto para você, quem é Jesus? É aquele que tira o excluído de trás da multidão e coloca ele na mesa de comunhão com o Pai. Jesus é a manifestação plena de um amor que nós ainda não entendemos na totalidade, mas conheceremos plenamente quando Ele vier em sua glória e esse corpo mortal se revestir de imortalidade, quando nós subirmos com o Senhor Jesus ao toque da última trombeta e no brado do arcanjo. Quem acredita nisso, ergue a sua mão aí e glorifique ao Senhor pela promessa. Aleluia! Quem é Jesus para você? Jesus é o homem que resistiu às acusações e às inverdades. Ele foi acusado e constantemente historiadores entram por essa falácia de que Jesus liderou uma rebelião na história da humanidade. Ele mesmo disse em João capítulo 18, versículo 33, o meu reino não é deste mundo. Acusaram Jesus de liderar um movimento rebelde, de sedição, de dominar contra o poder romano, derrubar o poder romano. Ele diz, o meu reino não será manifesto agora, porque ele veio lutar contra o pecado e lutar contra a morte. E para triunfo da igreja de Cristo Jesus, ele venceu ambos. Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte. Apesar de acusarem a Jesus de que ele teria se levantado contra autoridades da terra, ele nunca se conspirou ou levantou contra qualquer autoridade constituída. Em vários momentos da história, algumas pessoas dizem que a mensagem de Jesus era uma mensagem socialista. Estas pessoas não sabem o que é o socialismo, tampouco sabem quem é Jesus de Nazaré. Mas a igreja sabe bem. E a igreja vive bem a revelação de quem é Jesus. Me ajude, olha para o seu irmão e pergunta para ele, quem é Jesus para você? Escritores tentaram negar a história de Jesus, foram sepultados com sua negação. Jesus continua se manifestando. Jesus se manifesta em sonhos para muçulmanos. Na África, no Oriente Médio. Jesus se revela em sonhos a crianças. Jesus se revela às pessoas que ainda não tiveram a chance de receber um missionário. E ele continua se revelando. Ninguém pode parar o Senhor Jesus em sua obra. O mundo zomba de Jesus, mas ele continuará se revelando. Ninguém pode impedir uma pessoa que foi atraído pela mensagem de Jesus de se aproximar a ele. Ninguém pode impedir. Ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 44, Leandro, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus continuará, André, atraindo os perdidos dos quatro cantos da terra. Jesus continuará atraindo os falidos, os quebrados, os quebrantados, os pobres de espírito para conhecer o amor genuíno e verdadeiro. Quem aqui já foi atraído pelo amor de Jesus, pelas palavras da cruz, erga a sua mão e diz assim, obrigado, Senhor, por me atrair. Essa pergunta é essencial. Quem é Jesus para você? O mesmo Jesus fez para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 16, versículo 15 até o versículo 16. Jesus está sentado com os seus discípulos. E ele pergunta, quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos dizem, alguns dizem que tu és um falso profeta.
Alguns dizem que tu és um mentiroso. Outros dizem que tu és a encarnação dos profetas antigos. E aí Pedro levanta com uma revelação na alma. Não revelação humana. Não mentalidade normal. Pedro se levanta e diz no versículo 16. Quando Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem dizes que sou? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A passagem que nós lemos no livro de Atos, capítulo 9, é de um homem perseguidor de Cristo, achando que pararia a Cristo. Ninguém vai parar o que Cristo começou na cruz do Calvário. Eu vou repetir para você me ajudar e dar um glória a Deus para estremecer esse lugar. Ninguém é capaz de parar o que Cristo começou na cruz do Calvário. Saulo se levantava como advogado dos fariseus. Homem letrado, homem que falava vários idiomas, de cidadania romana. Ele assinou na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Estevão não era um dos apóstolos. Estevão era um discípulo diácono que foi separado entre os 7 diáconos da igreja. E o engraçado, você que está aí sentado, espera que as grandes pregações venham do pastor Rafael. Espera que os grandes milagres venham da pastora Mariana. Venha de algum apóstolo grandão do meio evangélico. A primeira grande visão que a igreja teve de Jesus assentado no trono foi de Estevão. Enquanto Saulo sentenciava a morte de Estevão, e aquela multidão pegava em pedras e jogava na cabeça de Estevão, a Bíblia diz que ele olha para o alto e diz, eis que vejo o Cordeiro de Deus assentado em seu trono. Essa imagem não foi dada para Pedro, não foi dada para Tiago, não foi dada para João. Foi dada primeiro para um diácono, um trabalhador da casa do Senhor. O que você está esperando para se levantar e colocar as suas mãos na obra? Saulo assinava embaixo na sentença de morte de Estevão. E agora ele ia no caminho de Damasco para prender e sentenciar à morte mais alguns irmãos do caminho. Os crentes do primeiro século eram conhecidos como crentes do caminho. Porque o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escute isso, para você conhecer de fato quem Jesus é. Fuja das visões meteóricas do gospel. Fuja às receitas mágicas do misticismo neopentecostal. De que se você rodopiar, de que se você se arrepiar, de que se você passar um sabonete, uma toalha ungida, você vai ter uma vida milagrosa. Não existe isso. Viver com Deus é um caminho. E os primeiros crentes sempre entenderam isso. Saber quem Jesus é, não é buscar felicidades nessa terra. Se falaram que você vai ser feliz nessa terra e a felicidade está aqui, mentiram para você, porque a verdadeira felicidade será quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares. Não significa que devemos buscar a infelicidade, como se isso traduzisse servir a Deus. Teremos momentos de felicidade, mas a nossa vida aqui, quanto mais se aproximar da volta do Senhor Jesus, mais seremos perseguidos, mais Charles Kirk serão assassinados, mais crentes serão presos. Não se assustem, porque nós somos guiados pela revelação de quem Jesus é. Saulo está indo no caminho de Damasco, ávido para calar a voz dos cristãos, ávido para fazer justiça segundo a lei dos homens, para calar os hereges, para calar os rebeldes. Eu vou contextualizar isso para vocês. Talvez vocês achem que o que está acontecendo no mundo é porque uma pessoa é bolsonarista, é porque uma pessoa é trampista,
é porque uma pessoa é da extrema direita, é porque essa pessoa é conservadora demais. Enganem-se vocês, se pensarem assim. O que está acontecendo hoje é só um véu. Esse véu traz na frente extrema direita. Esse véu traz na frente discurso de ódio. Esse véu traz na frente conservadorismo. Esse véu traz na frente pessoa odiosa. Mas já já a igreja vai entender o que Jesus disse: por amor a mim vocês serão perseguidos, porque uma hora esse véu vai cair, e não será mais trumpismo, não será mais bolsonarismo, não será mais extrema direita, não será mais conservadorismo. Serão aqueles que defendem de fato a família, aqueles que defendem a inocência da criança, aqueles que dizem não assassinem as crianças no ventre, são aqueles que dizem Jesus é o Senhor da minha vida e eu estou disposto a morrer por Ele. Aqueles que dizem pecado é pecado, adultério é pecado, roubar é pecado, se prostituir é pecado, e Jesus pode te perdoar se você se arrepender. Hoje algumas pessoas estão relativizando, assassinar aqueles que falam e debatem, prender aqueles que falam e debatem. Não aplauda isso, não relativize isso. Porque amanhã, quando esse véu cair, vocês vão ver que a grande luta é de trevas contra a luz. Mas o Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu não estou falando de política. Não estou falando de política. Estou falando dos argumentos que eles usam para de fato esconder o coração deles, que o ódio é contra Deus e contra o Cristo que vocês seguem. Hoje a desculpa é uma figura política. Mas se você olhar nas entrelinhas, é o ódio contra a mensagem de Cristo. E esse ódio estava no coração de Saulo, indo para Damasco prender os crentes do caminho. Quando você entra no caminho com Cristo, você não sabe o que está lá na frente. E te digo, sequer devemos saber, porque não compete a nós. O que a nós compete é dar o próximo passo. Pode ser difícil amanhã, mas eu vou dar o próximo passo hoje. Pode ser bom amanhã, Carlão, mas eu vou dar o próximo passo hoje. Pode ser festa amanhã, mas eu vou dar o próximo passo hoje. E assim os irmãos em Damasco faziam. E Saulo foi até eles. Até que de repente brilhou uma luz mais forte que o sol. É claro, pois ele criou o sol. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Saulo não sabia quem ele era. Saulo conhecia a lei. Saulo conhecia o que o Pentateuco dizia quando Moisés teve a revelação de Deus no monte. Deus fala para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, Moisés. E antes de Moisés fazer essa pergunta, quem o Senhor é, ele mesmo se revela: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu descerei no Egito. Saulo conhecia isso. E achando que estava guardando a pureza do nome do Criador, a religião correta, ele se achava no direito de silenciar, calar, sentenciar à morte os discípulos do caminho, os discípulos de Jesus. Mas Saulo não sabia quem ele era. Dura coisa é você frequentar uma igreja e nunca você conhecer de fato quem Jesus é. Jesus não é aquela imagem que os teus pais te apresentaram quando você crismou.
Jesus não é aquele homem louro de cabelos encaracolados. E propositalmente Deus não permitiu que ninguém registrasse em quadros ou pinturas a imagem de Jesus, para que ninguém pudesse adorá-lo por uma imagem, porque Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Não continue na sua caminhada sem responder no seu coração essa pergunta: quem é Jesus para você? Porque Saulo, um religioso ávido, conhecedor ávido, sem o conhecimento dessa pergunta, ele achava conhecer a Deus e matava os seguidores de Deus manifesto em carne, que era Jesus. Até que no caminho, Jesus aparece para ele, ou melhor, uma voz, que era a voz de Jesus, uma luz brilhante, mais que o sol, se revela no caminho, ele cai ao chão. O primeiro passo para você conhecer a Jesus e abandonar o coração orgulhoso, abandonar o coração dominado pelo pecado, abandonar o coração dominado pelas vaidades desse mundo, o primeiro passo é dobrar o seu joelho e reconhecer que você precisa de misericórdia, reconhecer que você precisa de perdão. Nós precisamos do Espírito Santo alinhando o nosso coração, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E Jesus então decide ensinar a Saulo como conhecê-lo de verdade. Primeiro, quebre-se, dobre-se, ajoelhe-se daquele que era, diante daquele que era, que é e sempre será Senhor sobre todas as coisas. Saulo então percebe que está diante de uma divindade. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Notem que no grego original, Senhor era uma palavra utilizada para divindade. Saulo percebeu que estava diante de uma força sobrenatural, além da letra que ele dominava, agora ele estava diante de um poder sobre-humano. Então ele diz: quem és tu, Senhor? Esta é a pergunta que você deve fazer: quem és tu, Jesus? Ou quem é Jesus para mim? Jesus responde para Saulo: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Enquanto a humanidade não entender quem Jesus é, o vazio colossal da alma não será preenchido. Enquanto você não conseguir responder quem Jesus é, haverá um vazio cósmico no teu coração. Porque esse vazio é a presença de Deus que está em todos os lugares. Mas enquanto você não se render ao senhorio de Cristo, você vai tentar preencher esse vazio com drogas. Você vai tentar preencher esse vazio com mulheres, com homens, com dinheiro, com prostituição. Você vai tentar preencher esse vazio com o entretenimento deste mundo. Ao colocar a cabeça no travesseiro, você vai perceber: eu ainda estou vazio. Este vazio é a resposta daquele que já conheceu quem Jesus é. Eu sei quem Ele é. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não tem problema em olhar para mim e ver os meus erros, olhar no meu olho e falar: você errou, você falhou. Deus não tem problema com os teus pecados. É você que tem os teus problemas em não reconhecer que Deus é misericordioso para te perdoar e ressignificar a sua vida. Ele diz: venham a mim, vocês que estão feridos, vocês que estão machucados por decisões erradas, por pecados repetidos, pela iniquidade que sonda a mente e o coração de vocês. Eu tenho o poder de vos aliviar. Quem é Jesus para vocês? Jesus é a beleza de toda a criação de Deus.
Olhem para os peixes mais exóticos. Olhem para os mares mais lindos. Subam aquela rampa ali da prainha. Contemplem o pôr do sol ali da prainha. Vejam a beleza, o desenho de Deus cortando a penha. Vejam o sol se pondo no limiar do mar. Olhem as aves mais bonitas. Olhe o sorriso de uma criança inocente. Olhe o sorriso de uma mãe ao acabar de dar o filho em um parto de tanta dor. Mas ao ver o filho, olhe o sorriso dessa mãe. Olhe o sorriso de um pastor ao batizar uma ovelha. Tudo isso são gotas. Contemplado a beleza de Deus manifesta na pessoa de Jesus. Jesus é a manifestação plena de uma beleza invisível que os olhos não podem contemplar. E nós, como filhos, podemos dizer: eu sei que beleza é essa. Ela tem nome e ela é Jesus Cristo. Jesus é o fim da amargura da sua alma. Jesus é o fim da dor que te persegue porque você foi rejeitado. Jesus é o fim desse sofrimento que você carrega silenciosamente. Jesus é o fim dessa imagem feia que você tem ao olhar no espelho e você diz para você mesmo: como eu sou feio, como eu sou feia. Jesus é o fim disso tudo, porque quando você responde quem Jesus é, você entende que tudo que Deus faz é bom. Jesus é a beleza de Deus manifesta aos filhos. Jesus é o plano perfeito de Deus que não se corrompeu. A Bíblia, quando fala do querubim ungido, a Bíblia, quando fala de Satanás, diz que ele era a beleza da criação dos anjos. Mas por se corromper, ele desceu de sua posição, caiu, está sentenciado à morte. Os anjos expressam a criatividade e a beleza de Deus. Mas os anjos que caíram de sua posição, rebelando-se contra Deus, 1/3 deles jamais alcançarão o perdão. E porque os anjos não têm perdão, os anjos que se rebelaram se tornaram espíritos caídos. Porque eles não têm perdão? Porque eles se rebelaram contemplando a beleza de Deus. E porque nós temos perdão, é porque nós nos arrependemos sem sequer nunca ter contemplado o rosto de Jesus. Felizes são aqueles que nunca viram, mas creram. Deus decidiu expor o seu rosto para o mundo, não em traços físicos, mas no caráter do Filho. E de fato Jesus tinha um rosto diferente. Jesus tinha uma aparência diferente. Quando ele ressuscitou dos mortos, esse rosto diferente se torna claro. Ele estava no caminho de Emaús, depois de ressuscitar. Andou cerca de 11 quilômetros com os seus discípulos, conversando com eles. E os discípulos diziam: você não sabe o que fizeram com Jesus de Nazaré, homem justo, santo, íntegro, profeta. Mataram ele, sentenciaram ele, cuspiram, tiraram sorte das suas vestes. E Jesus não se revela para eles, mas estava do lado deles. E eles não reconheceram que era Jesus. Mas quando se sentaram na mesa, quando partiram o pão, seus olhos se abriram para contemplar a beleza de Jesus. Então eles dizem: é por isso que enquanto ele falava,
o nosso coração queimava. Jesus, ao ressuscitar, está conversando com Maria. Ela não percebe que é ele, acha que é um jardineiro. E ela só reconhece que é Jesus quando ele a chama pelo nome, cumprindo o que ele disse em João 10. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Ele diz para Maria: Maria, sou eu. Então Maria abre os seus olhos, reconhece o rosto de Jesus e corre para abraçá-lo. Jesus é a beleza do Pai manifesta a nós. Irmãos, vocês carregam dentro de vocês, em suas palavras, em suas atitudes, ao tratar a sua esposa, ao tratar os seus filhos, ao fazer os seus negócios, ao responder uma pessoa no trânsito. Vocês carregam a beleza de Jesus manifesta ao mundo. Mas eu te pergunto, você já respondeu a pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é a pedra que nós levamos em nossas mãos para derrubar os gigantes. Você entende isso ou não? Eu vou repetir. Jesus é a pedra que nós carregamos em nossas mãos para derrubar os gigantes. Jesus é a rocha que jorra água nos desertos da nossa vida, para nós não morrermos no meio do caminho. Você chegou aqui seco, achando que não tinha mais jeito, achando que não tinha mais solução, que não daria mais certo para você, que era o melhor escolher a morte. Eu estou aqui como um arauto nessa tribuna dizendo: beba da água que é Cristo que está jorrando para você e tenha sede da sua alma saciada. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus, ele mesmo dizendo à mulher samaritana, ele disse: mulher, se tu soubesses quem fala contigo, respondendo quem é Jesus para você, se tu soubesses quem fala contigo, tu me pedirias água, e eu te daria uma água que do teu interior fluiria rios de água viva. Jesus é o pão que alimentou Israel no deserto e que te sustenta nos dias de aflição. Jesus é o pão que te alimenta todas as manhãs, quando você abre os seus olhos e você coloca Deus como prioridade da sua vida. A primeira palavra que sai da tua boca é: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Ali, Jesus é o pão que te alimentou em mais uma manhã. Sem Jesus, nós não conseguiremos fazer nada. O próprio Senhor Jesus disse em João 15: sem mim, nada podereis fazer. Talvez você chegou aqui tentando fazer tudo com as suas próprias forças, tentando fazer tudo com a sua mão, a força do seu braço. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço. Jesus quer aliviar essa carga para você, porque você não consegue carregá-la sozinho. Sem Jesus você não consegue. Por favor, feche os seus olhos para você escutar isso. Sem Jesus, você não consegue. Sem Jesus, igreja, nós não conseguiremos. Antes de você abrir os olhos, eu te pergunto: quem é Jesus para você? Pode abrir os seus olhos.
Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Mateus 5, versículo 44, ele disse: amai os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Jesus ensinou o que os fariseus não conseguiam ensinar. Jesus ensinou o amor. Jesus chegou a dizer: se baterem em tua face, dê a eles o outro lado. E aqui a expressão original era: se baterem em tua face com a palma da mão, assim ó, com as costas da mão. Quem fazia isso era para dizer: você não vale nada, você não presta. E Jesus diz: quando o afirmarem, humilhando vocês, que vocês não servem para nada, que vocês não valem nada, mostrem que o amor que vocês carregam é muito maior do que as palavras dos ofensores. Dê a ele o outro lado. Dar o outro lado é dizer: eu não vou parar, apesar da ofensa que você fez a mim. Eu vou dar as costas para a sua ofensa. Jesus nos ensinou pregando todos os dias. Jesus é meu exemplo. Ele pregava todos os dias. Jesus disse de si mesmo, a sua pré-existência. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Jesus era o próprio Deus manifesto em carne. João capítulo 1, para te ajudar a responder a pergunta: quem é Jesus para você? João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Quem é Jesus para você? Para mim, eu digo: ele é Deus, Senhor e Salvador da humanidade. O profeta, escrevendo acerca do Messias, no capítulo 9, versículo 6, Isaías vai dizer: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é Jesus para você? Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muitos fizeram guerras em nome de Jesus, usando o nome de Jesus para a guerra. Mas o próprio Senhor Jesus não estimulou guerra alguma, a não ser contra o pecado e contra o diabo. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio para salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio travar uma guerra pela tua alma. Jesus veio para dar vida àqueles que estavam mortos por causa do pecado. Nós falamos por gentileza, para não sermos indelicados com ninguém, nós dizemos: todos são filhos de Deus. É mentira. Só se torna filho de Deus aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz isso. Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós estávamos mortos. Mortos aqui é separados, afastados da presença de Deus. Mortos em nossos pecados e delitos. Não há uma pessoa boa sequer. Não ache que você é bom porque você paga os seus impostos. Não ache que você é bom porque você nunca matou e nunca roubou.
Na sua mente tem pensamentos pecaminosos. Você já olhou o homem desejando uma mulher que não era tua? Você já teve pensamentos pecaminosos? Todos estavam afastados da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que onde abundou o poder do pecado, superabundou a graça de Cristo que nos reconciliou com Deus. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Toda pessoa que ainda não abriu o seu coração para Cristo está morto espiritualmente, afastado da vida e não consegue responder quem Deus é para você, quem Jesus é para você, além de palavras efêmeras e passageiras. Porque está morto espiritualmente. Mas quando você sente o seu coração queimar, como talvez está acontecendo agora, sente a sua garganta embargada com vontade de chorar, como talvez está acontecendo agora, assim como comigo está acontecendo agora, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, para que você consiga responder quem Jesus é para você. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, te levando ao arrependimento, a fim de que você se torne vivo diante de Deus. Irmãos, o Senhor me sacudiu a noite passada, me fazendo esta pergunta. E eu disse para mim mesmo, não serei um pastor de uma igreja que não sabe responder quem de fato Jesus é. E eu não viverei usando o nome do Senhor para ter fama no meio gospel. Eu não viverei usando o nome do Senhor para ter um carro, para ter uma casa, para ter prosperidade. Se eu viver assim, eu provo que ainda sou um miserável, pobre, cego e nu. Não tenho essa mensagem como dura, mas tenha ela como viva no teu coração, porque Jesus é o sentido de tudo na nossa vida. Só vale se nós entendermos de fato quem Jesus é. E Jesus é o perdão que é liberado para você hoje. Jesus é a misericórdia que te levantou hoje. Jesus é o abraço que você não teve. Jesus é a graça que você estava afastado. Jesus é o sorriso que há muito tempo você não dá. Jesus é o acesso ao Pai, como um filho que vê o pai voltando de uma viagem e ele corre quando vê o pai cruzando pela porta. Jesus é capaz de fazer isso com você. Você correndo para Deus, como quem sabia, era um déjà vu. Eu sabia que faltava isso. Quando você descobre que esse déjà vu é Jesus, você nunca mais vive com esse sentimento de falta, porque agora Jesus te preencheu completamente. Os apóstolos, quando responderam essa pergunta, quem Jesus é, não temeram mais serem decapitados, não temeram mais ser jogados no latão de óleo quente, não temeram mais ter os seus filhos mortos, não temeram mais as dores que o mundo poderia promover, porque eles sabiam que nenhuma tribulação do tempo presente pode se comparar com a glória que está reservada para os santos na volta de Jesus. Quem Jesus é? Jesus é aquele que é traído na mesa por Judas Iscariotes. Mas quando está de cara a cara com Judas, não bate no rosto dele. Não diz para ele, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Mesmo sendo traído por Judas, mesmo sentindo a dor dessa traição, orando no Getsemane, a distância de um tiro de pedra. Lucas vai dizer que no Getsemane Jesus foi orar a distância de um tiro de pedra.
O que aconteceu na Bíblia, irmãos? Quando um baixinho chamado Davi, à distância de um tiro de pedra, derrubou Golias. Jesus vai orar a uma distância de um tiro de pedra para matar um gigante. Qual era o gigante? Ele falou para Pedro, Tiago e João: vigiai comigo, porque a carne é fraca, embora o espírito esteja pronto. Vem Judas com a segurança do templo, com o ajuntamento romano, 600 soldados, para prender um nazareno, para prender um profeta. Ele olha para Judas, poderia olhar para ele e falar: miserável, traidor. Ele olha para Judas e diz: o que você veio fazer, meu amigo? Que homem é esse que chama o traidor de amigo? Julgado no tribunal, tendo o direito de chamar uma miríade de anjos, e ele mesmo disse: você não sabe que se eu quisesse, eu chamaria o exército do meu pai, os anjos que estão à minha disposição. Julgado num tribunal ilegal, condenado por um crime que não cometeu. Ele poderia se recusar a obedecer o plano do Pai, mas ele foi obediente, e diz a Bíblia, obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus nunca buscou luxo, Jesus nunca buscou poder ou ostentação. A mensagem de Jesus incomoda o mundo, mas a mensagem de Jesus conforta a igreja. Suas vestes foram rasgadas, ele foi cuspido, foi ofendido e odiado. A seus pés na cruz, um discípulo e as 3 Marias. Ao seu lado, 2 ladrões. E sobre a sua cabeça, o Pai, vendo e ouvindo as palavras do Filho. Ele chegou até aquele monte, caminhando 600 metros. Se levava somente o travessão, este pesava 70 quilos. Se levava toda a cruz, pesava 130 quilos. A cada pisada era sangue espirrando para todos os lados. Sua carne dilacerada. Seu sangue misturado com cuspe daquela multidão. Uns choravam, outros espraguejavam. Outros diziam, ele é um profeta, um santo. E outros gritavam, ele fez milagres pelo poder de Beelzebu. Isaías 53, versículo 5 vai dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao chegar ali no Calvário, dilacerado, cravado naquela cruz, ele busca um pouco de fôlego, morrendo de asfixia, buscando um pouquinho de fôlego, de ar, porque não havia mais seus músculos distendidos, não tinha como mais ter algum tipo de ar em seus pulmões. E ainda assim ele encontra uma gotinha de fôlego para elevar os seus olhos ao Pai e dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amor divino, incomparável, incondicional. Antes
de ser sepultado, ele conclui toda a obra das suas 7 palavras da cruz. Ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Isso demonstra que não tiraram a vida dele. Ele voluntariamente deu a vida por amor a mim e a você. Porque se ele quisesse, ele não teria se submetido àquilo tudo. Mas ele, como sumo sacerdote da nova aliança, decidiu se apresentar como cordeiro mudo, levado ao matadouro, como sacrifício perfeito e definitivo diante de Deus. Ele mesmo disse que o seu corpo seria derrubado na terra. Metaforicamente falando sobre o templo que seria derrubado e em 3 dias seria reerguido. Ele falou isso dizendo que a semente cai na terra e só depois de morrer que ela germina. Jesus ressuscitou ao 3º dia, comprando definitivamente o nosso perdão diante de Deus. E todos vocês que estão aqui e que assistem pela internet, não aceitem mais viver sobre o peso do pecado e da condenação do mesmo. Vocês já se tornaram livres, definitivamente livres, ao declararem quem Jesus é para vocês. Para concluir, eu te pergunto: quem Jesus é para você? Ele é um símbolo de uma religião? Ele é um amuleto grudado na porta da tua casa? Ele é o sinal que você faz todos os dias para sair de casa, achando que vai ter proteção ao fazer isso? Ele é um quadro pendurado? Ele é uma imagem no vigia do teu carro? Ele é um mestre? Ele é um sábio? Quem Jesus é para você? Ah, se os nossos olhos espirituais de fato estivessem abertos e nós pudéssemos ver como os anjos veem, se nós pudéssemos ver a imagem que Estevão viu, de Jesus assentado no trono à destra de Deus. Ah, se os nossos olhos espirituais se abrissem e nós pudéssemos ver Jesus em sua glória. Não se assustem, não se atemorizem, não fiquem preocupados se não conseguem responder essa minha pergunta, se você consegue ver Ele agora, porque vai chegar um dia, depois da tribulação daqueles dias, ao brado do arcanjo, ao som da última trombeta, virá Ele com cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, montado em um cavalo branco, portando uma espada afiada, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cercado por uma miríade de anjos de fogo. A humanidade vai estremecer e a igreja vai subir em poder e glória. Não se atemorizem se não conseguem enxergar Deus no meio da dor, no meio da tribulação. Resistam mais um pouco, porque já já nós o veremos como Ele é. Ele é a vida que te falta. Ele é a paz que te falta. Sem Ele, você está condenado ao inferno. Com Ele, você está sentenciado aos braços do Pai. Você que ouviu essa mensagem, sentiu seu coração queimar por Jesus. Sentiu o Espírito Santo falar com você. Aqui ou pela internet. Chegou a hora de você conhecer a Jesus de fato. Chegou a hora de você responder a pergunta: quem é Jesus para mim? Ninguém pode fazer isso por você. Essa resposta
tem que ser dada individualmente. E Ele está te convidando agora a você responder a esta pergunta. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Todos vocês, vocês sabem como eu gosto de pregar, contar histórias, às vezes descontrair. Mas eu digo para vocês, ontem à noite, no meu escritório, a semana inteira eu vinha pensando em uma mensagem. E ontem à noite, Jesus me pegou ali no escritório. E Ele me prensou me fazendo essa pergunta. Rafael, quem eu sou para você, Rafael? Eu sou só um produto das tuas músicas evangélicas, Rafael. Eu sou só um nome que você coloca nas tuas músicas. Eu sou o nome que você carrega para dizer que é pastor Rafael. Quem sou eu para você? Irmãos, eu só consegui responder com lágrimas. Como estou tendo dificuldade agora para falar com vocês, porque as lágrimas me tomam. Como é bom poder dizer para Ele: Tu és a minha vida. Há quase 30 anos atrás, Jesus, eu estava morto e o Senhor entrou naquela UTI. Jesus, o Senhor deu sentido a tudo. O Senhor me deu esposa, me deu filhos. O Senhor fez de mim um ministro da tua casa sem eu merecer. Jesus, não me deixa ficar longe do Senhor. Eu falei para Ele, eu estou falando agora com vocês, eu não vejo sentido na minha vida, Jesus, sem você. Não quero mais dar um passo sem você. Eu não sei se vocês aqui, igreja, conseguem perceber o nível do amor de Jesus nesse lugar. A presença dele que me constrange como pastor de vocês. Irmãos, nós durante muito tempo traduzimos sentir a presença de Deus por línguas estranhas. Sentir a presença de Deus por rodopios, por pandeiros, por barulho. Mas uma coisa eu percebo, que todos os homens na história bíblica que se depararam com Deus, o chão foi o único lugar deles. A lona. Eles foram à lona. Foram à lona. Porque todas as vezes que Ele se revela, eu vejo quão sujo eu sou. Eu vejo quão falho eu sou. Eu vejo quão fraco eu sou. Eu vejo o quanto eu necessito dEle. Quanto eu careço dEle. A igreja que vai subir aos céus é uma igreja que chora por Jesus. É uma igreja que se quebranta por Jesus. É uma igreja que diz: eu não vivo sem o Senhor. Eu não quero viver sem o Senhor.